Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nesse vídeo, que é a parte 2, vamos dizer assim, do primeiro vídeo que eu postei no canal sobre o código da Bíblia, o coronavírus no código da Bíblia, como é popularmente conhecido, a sequência de letras equidistantes da Escritura Sagrada, no seu contexto original. Na verdade, aquele vídeo eu não produzi para ir para o canal, somente ele. Foi uma prédica que eu trouxe há 10 dias atrás, e durante a prédica, no final, eu trouxe o código que eu descobri no livro de Ezequiel, no capítulo 37, com o nome Corona, que é justamente a forma como a mídia israelense, os jornais israelenses tratam desse vírus. Eles não chamam coronavírus e também eles não chamam na mídia Covid-19, eles sempre chamam corona. Sempre aparece na mídia a palavra corona. Então, isso me despertou e me fez procurar. Eu tenho um programa que procura códigos na escritura com sequências de letras equidistantes, e ele encontrou para mim uma sequência muito pequena, de 9 em 9, e o mais importante não é em si você achar um código, um selo. O mais importante é você ver onde ele aparece, o que é que o texto, no Peshat, ou seja, no simples, a tradução simples do texto, o que é que ele quer dizer. Isso é até mais importante do que o código. E quando você une as duas coisas, é simplesmente incrível, porque por trás das letras, cada letra que foi colocada, e todas elas inspiradas pelo Todo-Poderoso, uma sequer não faltou. Temos mensagens, selos esses escondidos para os tempos do fim. A questão é você saber o que procurar. Você precisa saber o que é que você quer achar. Tá? E claro, a gente só procurou corona por causa da repercussão do coronavírus. Então a gente vai pesquisar sobre isso. Não tinha como a gente pesquisar antes esse nome sem saber. Então eu fiz uma pesquisa rápida e trouxe para vocês. O vídeo teve muita repercussão, né? Foi um vídeo a pedido de muitos seguidores que queriam só aquela partezinha da mensagem. E eu percebi que houve uma repercussão muito grande, por isso eu estou fazendo a parte 2 com muito mais detalhes para vocês. Eu não vou explicar como funciona o código da Bíblia, porque nós temos no nosso canal uma série de estudos sobre isso. Aulas de hebraico tratam disso. Na descrição do vídeo, eu coloquei para vocês essas aulas. Então, você que se interessa pelo assunto, que quer aprender mais, quer entender melhor, você acessa essas aulas, tá? E assiste, e você vai entender um pouco melhor, como também nós disponibilizamos no nosso canal uma ferramenta gratuita, que é um programa que faz buscas por códigos. Porém, esse programa só funciona para computador, notebook, e também ele só tem até a Torá. Esse programa que eu faço buscas por todo o Tanar, ou seja, por toda a escritura, ele é um programa pago, ele não é um programa gratuito. Então, nós não podemos disponibilizar o programa para você fazer download, porque ele não é gratuito, a gente não pode infringir as leis. Mas também na descrição do vídeo você encontra o nome do programa, se você quiser se aprofundar mais ainda, para você poder verificar e pesquisar como adquirir esse programa na internet, no site do desenvolvedor, né? Não é fabricante, desenvolvedor. Pois bem, vamos rapidamente, eu vou mostrar a vocês o porquê que eu coloquei. Muita gente pergunta, por que você não coloca coronavírus? Porque não é assim que os israelenses, que a língua hebraica reconhece esse vírus. Vou trazer para vocês algumas capas de jornais israelenses dessa semana.
Vamos lá. Esse aqui é o primeiro, ó. É Israel Hayom, Israel hoje. Veja só a palavra do vírus aqui, ó. Corona, Kuf, Vav, Resh, Vav, Nun e Re. Corona, tá? Outro jornal. Olha esse aqui. Olha aqui a palavra Ha-corona, o corona. Ha é artigo definido. Ha-corona, o corona. Não tem coronavírus. Esse é outro jornal. Um jornal de Tel Aviv. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ha-corona, o corona ou do corona. Artigo definido. Outro jornal. Haaretz. Aqui ele traz o nome corona, tá vendo? Kuf, Vav, Resh, Vav, Nun e Re. Corona. É assim que a mídia, os jornais, a televisão traz. Olha aqui, ó. Corona. Aqui embaixo também, bem grande, ó. A corona, o corona. Olha aqui. A corona, tá vendo? Todos os jornais. Então, foi dessa forma que eu lancei no código, no programa, e ele encontrou em Ezequiel, capítulo 37, verso 8 e verso 9, que falamos no vídeo anterior, o código corona. Está de vermelho. Olha aqui, ó. Está de vermelho. O Kuf, 9 letras depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o programa que me diz onde ele encontrou essa palavra que eu solicito em sequências de letras equidistantes. Então são de 9 em 9. O único lugar que ele achou com a sequência baixa foi aqui. Não há outro lugar na Escritura Sagrada com o nome corona, com sequência com menos de 50. O único é esse aqui, não tem outro, tá? Com o nome corona não tem. Tem de 60 e poucos em diante, de 100, isso aí já está mais no campo da coincidência. Aqui não pode ser coincidência. Kuf, 9 letras depois o Vav, 9 letras depois o Resh, 9 letras depois o Re, 9 letras depois o Nun, 9 letras depois o Re, formando Corona. De 9 em 9. Você pode contar, você pode pegar uma Bíblia hebraica impressa. Você acha o capítulo 37 de Ezequiel, verso 8. Nessa palavra aqui, Vaikram, aí o Kuf, você circula, pode contar 9 letras. De 9 em 9 você vai ter a palavra corona. E como nós dissemos, é justamente num verso, se você olhar a parte, simples, a parte que está aberta a todos, a tradução é muito interessante, que faltava fôlego de vida. Mas o Criador disse para o profeta, profetize o fôlego de vida. E é exatamente isso que essa praga desse vírus atinge o ser humano. O problema desse vírus é justamente atingir as vias aéreas, ou seja, a parte respiratória. Ele atinge, nos casos mais graves, até o pulmão e a pessoa morre de insuficiência respiratória. A grande parte das mortes que tem acontecido é justamente em relação a isso, por falta de fôlego de vida. A pessoa não consegue respirar. Falta de ar. Isso é muito interessante, é incrível. Mas mais incrível é que muitas pessoas me pediram para verificar se não tinham outras coisas nesse mesmo capítulo. Deve ter mais alguma coisa. Muitos me pediram isso. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tem sim. A questão é só você saber o que procurar. O que procurar. Então, nesse vídeo eu vou detalhar, porque o outro vídeo eu não fiz com esse intuito. Eu estava fazendo uma prédica no Shabat e falei sobre isso rapidamente. Mas já que as pessoas se interessaram pelo assunto, eu vou trazer coisas aqui
que, sem dúvida nenhuma, é a primeira vez que alguém traz os códigos que eu vou trazer para vocês. Alguns, inclusive, acredito tratar-se do futuro. Saber o que procurar. O que eu vou procurar? Você precisa saber o que procurar e precisa saber como é a palavra em hebraico correta. Jogar no código e ver o que é que ele acha. A gente joga muitas coisas e às vezes não aparece nada, não encontra o código no lugar que você quer. Eu busquei o código apenas no capítulo 37 de Ezequiel, do verso 2 ao verso 9. É muito extensa a busca, então eu delimitei uma área para ficar dentro desse contexto aqui de Ezequiel 37. Bom, o primeiro código que eu busquei, claro, é a palavra corona. Tá vendo aqui? Essa é a maneira como aparece em toda a mídia israelense. Corona. O número 9 são os espaços equidistantes, ou seja, as letras, letra a letra. 9 letras depois, 9 letras depois, 9 letras depois, sempre de 9 em 9. Ou do espaço equidistante que for encontrado o código. Se for 9, se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, todos têm que ter o mesmo espaço, senão não é matemático, é inválido. Vamos para o próximo código que eu digitei no programa, eu vou mostrar a vocês no final o programa, a matriz, vocês vão ver, com todos os códigos que eu encontrei. Bom, o segundo que eu digitei, esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu circulei a área, eu marquei a área de amarelo, onde o código aparece, da primeira até a última letra dele, tá? Então vamos lá. No verso 4 de Ezequiel 37, eu busquei a seguinte palavra: Vav, Vav, Re, Ain e Nun. Vav, Vav, Re, Aleph e Nun. Do Vav para o outro Vav, qual a sequência de letra? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Então, a próxima letra que eu circulei, que é o Re, tem que ter 5 daqui. Vamos ver se tem. 1, 2, 3, 4. A quinta letra é um Re. 1, 2, 3, 4. A quinta letra é o Aleph. 1, 2, 3, 4. A quinta letra é o Nun, formando a palavra Uram. É assim que chama? Uram. Uram é a forma hebraica. Você pode pesquisar no Google Tradutor, inclusive, se você quiser. Você digita a cidade chinesa onde o vírus começou. Wuhan. W-U-H-A-N, na forma escrita em latim. Claro que no chinês é totalmente diferente, os caracteres chineses. Mas em hebraico é assim, Vav, Vav, 2 Vavs, o Re, o Aleph e o Nun. Uma palavra de 2, 4, 5 letras. E num espaço equidistante de 5. 5 letras é muito pequeno e, sinceramente, ser uma coincidência, eu não acredito que isso é uma coincidência. A cidade aonde esse vírus chamado corona, que está aqui embaixo, apareceu, aparece aqui na escritura. Incrível! Vai lá no Google Tradutor, coloca o nome da cidade. Você coloca português para traduzir para o hebraico, lá no Google Tradutor. Aí você digita W-U-H-A-N, Wuhan, nome da cidade onde começou o coronavírus. E você vai encontrar justamente Vav, Vav, Re, Aleph, Nun, Wuhan. Vamos ver qual os textos que aparece esse código? Ezequiel 37, verso 4 e um pedacinho do verso 5. Vamos ler aqui para vocês. Então me disse ele: profetize a respeito desses ossos. Diga-lhes, ossos secos, ouçam o que o Eterno tem a dizer. A esses ossos, Adonai Elohim diz: porei o fôlego
o fôlego de vida entre vocês e viverão. É isso que diz o texto. É o mesmo contexto aqui do corona, mesma coisa. Mais interessante ainda é a palavra, é o código ter 5 espaços equidistantes, porque a palavra, o número 5, eu lembro da palavra hebraica que aparece logo no princípio da criação, chamada bará. Deixa eu ver se é com Aleph, né? Bará. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Et shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. A palavra bará em hebraico quer dizer criar, criar, criou, criar. E olha só a raiz dessa palavra. O bet, ele tem valor numérico 2, o resh tem valor numérico 200, 202, e o aleph, que é a primeira letra, 1, 202 mais 1, 203. O valor numérico da palavra criou, 203. A raiz é um único número na soma das letras hebraicas. Então, eu vou somar 2, o 0 não conta, porque não tem valor nenhum. Então, 2 mais 3, 5. A raiz da palavra bará, criou, é 5. É exatamente a mesma sequência de letra que aparece o Ram, a cidade onde criou entre aspas, criou o corona. Isso é incrível, incrível. Não pode ser coincidência isso. Me diga, como pode isso ser coincidência? Também na descrição do vídeo está o link para a primeira aula do nosso canal gratuita, totalmente gratuita, do módulo 3, que trata da gemátria. Então, se você não sabe nada sobre gemátria, eu te aconselho, assista essa aula e você vai ver, é algo bíblico. Não tem nada a ver com a cabala ou com o misticismo, não. É um método utilizado desde o começo pelos copistas da Bíblia. A soma das letras, cada letra foi atribuída a um número, as 9 primeiras letras do alfabeto, unidades, de 1 a 9, as 9 próximas, dezenas, de 10 a 90, e as 4 últimas, centenas, de 100 a 400. Para que isso? Para poder somarem a linha do rolo, e quando eles fizessem a cópia, eles iriam conferir se a soma batesse. Isso quer dizer que eles não alteraram nenhuma letra, não faltou e nem acrescentou nenhuma letra diferente, ou seja, tá perfeito, tá correto. Se a soma desse diferente, eles tinham que rasgar e queimar o rolo. Estava errado, eles engoliram alguma letra, trocaram alguma letra, ou faltou alguma letra, ou acrescentou, colocou a mais alguma letra. Isso é muito interessante. Então, você tem aí a descrição do vídeo, tá? Muito bem. Vimos o Ram. Aqui embaixo tá para você conferir depois, tá? Eu coloquei as letras hebraicas, Vav, Vav, Re, Aleph, Nun. Nun Sufit, né? Que é o Nun na forma final. Kuf, Vav, Resh, Vav, Nun, Re, que é a palavra corona. Agora vamos para a próxima palavra que eu coloquei e encontrei dentro desse mesmo contexto. Aonde ele vai aparecer? Pronto. Aqui. Daqui até aqui embaixo, tá vendo? Começando no mesmo Nun que termina a palavra. Olha que interessante. No mesmo lugar aonde termina a palavra Wuhan, a cidade da China onde começou o coronavírus, na mesma letra começa outro código.
Esse código é o seguinte, num, aí você tem depois 32 letras. 32 letras, eu vou ter o VAV, esse VAV aqui, ó. Você vai contar aqui 32 letras, eu tenho o VAV. 32 letras depois eu tenho o SHIN. E 32 letras depois eu tenho o mem sufit. Então eu tenho a palavra nusham. Nusham. Olha aqui, ó. Nusham. De 32 em 32 espaços equidistantes. A palavra nusham quer dizer respirar. Respirar. Olha que interessante. Tem tudo a ver com o contexto de Ezequiel 37 e tudo a ver principalmente com o coronavírus. Porque é exatamente esse o problema que causa o coronavírus. Qual a quantidade exagerada de mortes em determinados lugares do mundo é por falta justamente de respiradores. Não tem para todo mundo, e é exatamente isso que está causando a morte, principalmente dos idosos e daqueles que têm a saúde debilitada. Respirador, respiração, respirar. Olha outra palavra incrível, agora já aqui em cima, com um código bem pequeno, bem pequenininho. É o verso 3 de Ezequiel 37, é o resh. Depois eu vou contar 2 espaços equidistantes. 1, 2, 3. 3 espaços equidistantes, não é isso? 1, 2, 3. O terceiro é o Yud. 1, 2. O terceiro é o Aleph. Novamente. 1, 2. O terceiro é o Re. Formando a palavra, olha só, Reiá. Reiá quer dizer pulmão. Reiá, que está aqui embaixo, de 3 em 3. Reiá, pulmão. Que é exatamente a forma mais grave do corona, quando ele evolui, ele ataca justamente o quê? O pulmão. É o que todos os especialistas estão dizendo nas mídias, na televisão, nos jornais. É exatamente isso. Os mais de 650 artigos médicos já produzidos até a data de hoje sobre o coronavírus, nesses 3 meses que estão produzindo os profissionais de saúde têm produzido os artigos sobre as verificações, o que eles verificaram em cada paciente. Uma palavra que se repete muito nesses artigos é exatamente isso, o pulmão. Chega um momento que, na forma mais grave, ele ataca o pulmão e aí a pessoa não consegue respirar. Os respiradores ajudam bastante. Então já vimos aqui, respirar, né? No sham, respirar, reiá, pulmão, corona, o ram, respirar, pulmão. Me diga que isso é coincidência. E não há cenário melhor para esse. Por quê? O Vale de Ossos Secos. Não há cenário melhor para esse. É claro que essa profecia se trata do povo de Israel, como você lê o contexto do capítulo 37 de Ezequiel, está falando do povo de Israel. Mas dentro dessa profecia, o Eterno colocou esse código há milhares e milhares de anos atrás. Até os dias de hoje que a gente consegue verificar isso. Isso é uma prova inequívoca de que cada letra da Escritura Sagrada foi inspirada pelo Eterno. Parte dela, inclusive, ele escreveu com a sua própria mão. Os famosos 10 mandamentos. Seret Adevarim, as 10 das palavras. Vamos para outro código. Você acha que só tem esse? Vamos lá. Próximo. Bom, deixa eu voltar aqui. Pronto. Reiá, maravilha. Qual o próximo código? O próximo código vai estar aqui, ó. Aleph. Depois eu tenho o Yud. Aleph. Aí você vai contar aqui
se eu não me engano, 22 letras. 22 letras. Do Aleph até o Yud, 22 letras. Você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar nesse Yud circulado. 22. Mais 22, eu tenho outro Yud. Olha ele aqui, ó. Bem próximo de todos os outros códigos. O Yud. Aleph, Yud, Yud. De 22 em 22. Depois eu tenho mais uma letra finalizando a palavra, que é o Resh. Então eu tenho Iyar. Iyar, que é um mês do calendário judaico. Um mês do calendário judaico. Iyar. É claro que você tem que colocar de acordo com o hebraico, de acordo com o calendário judaico. Eu pesquisei e coloquei vários meses aqui dentro. Porque o que é que veio em minha mente? Eu vou colocar aqui meses. O que é que eu quero com isso? Vê se aparece aqui algum mês para a gente ter uma base, por exemplo, de quando vai terminar, de quando vai acabar isso. Eu quero ver, eu quero pesquisar. Por que não? Eu tenho direito. Agora, gente, eu não posso dizer a vocês o que significa esse mês. Eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho como prever o futuro. Mas a gente não pode desprezar algo assim. Eu tenho o mês de Iyar, e tem o número 22, que são 22 espaços equidistantes. Então, o que é que a gente pensa logo? O que é que a mente inteligente humana pensa? Pelo menos um pouco inteligente. Eu não sou tão inteligente assim. Mas o que é que eu penso logo de início? 22 de Iyar. Eu vou observar no calendário judaico que dia vai cair esse ano o 22 de Iyar. E sabe que dia vai cair? Dia 16 de maio de 2020. É um sábado, é um Shabat. Nesse Shabat são duas porções, se você quiser saber detalhes sobre esse dia. Eu vou falar detalhes sobre o que fazemos no Shabat. O que faremos, se estivermos vivos, se o Eterno nos permitir, o que faremos no dia 16 de maio de 2020, que é o dia 22 de Iyar. Será um sábado e estudaremos a Parashá Behar e a Parashá Berukotai. No monte, é a Parashá Behar, quer dizer, no monte, e Berukotai é nos teus regulamentos. Está no livro de Levítico, no capítulo 25, e vai até o capítulo 27, verso 34. Então, se você quiser, for curioso, você vai lá e vai abrir e vai ler um pouco desse texto para ver se você acha alguma coisa. Levítico 25, verso 1, a Levítico 27, verso 34. Também tem os profetas associada a cada porção. Então, no Shabat também lemos os profetas. E os profetas da Parashá Behar é Irmeiahu, Jeremias, capítulo 32, do verso 6 ao verso 27. Anote aí. Jeremias 32, 6 a 27. Dá uma pesquisada para ver. E também na outra porção, Berukotai, nós temos Jeremias 16, verso também Jeremias, capítulo 16, verso 19, até o capítulo 17, verso 14. Essa é a leitura que o mundo inteiro que estuda as porções semanais da Torá vão ler nesse dia 16 de maio de 2020. O que é que vai acontecer nesse dia? Pelo menos eu vejo Iyar, o mês de Iyar é por volta do mês de maio. Por volta do mês de maio. Pega um pedacinho, o finalzinho do mês de abril e termina no mês de maio. O mês de Iyar, como tem 22 espaços equidistantes, eu associei ao dia 22 de Iyar. O que acontecerá nesse dia? Será que esse dia... O que é que vai acontecer nesse dia? Será que é o dia que vai acabar o coronavírus? Ou vai diminuir bastante? Não sei, gente. Não sei. É você esperar para ver, né?
e se lembrar desse dia que eu estou falando aqui agora, não vai demorar muito, e ver o que é que vai acontecer nesse dia, para ver se tem algum sentido o que eu pesquisei aqui. Não estou dizendo que o que é que vai acontecer nesse dia, não tenho como saber. A questão é que próximo a esse código, eu encontrei outra palavra. E essa não é uma palavra muito boa, mas a gente pode ver essa palavra de vários ângulos. Por exemplo, aqui bem próximo a Iyar, tá vendo? Onde termina o mês Iyar, o Resh aqui, eu achei esse mem. E depois de vamos ver. 2. Olha aqui, ó. 2, é muito pequeno o espaço. 2, eu tenho um vav. O segundo é outro vav. Mais 2. 2, eu tenho um tav. Então eu tenho a palavra mavet. Mavet quer dizer morte. Morte. Tá vendo? Mem, vav, tav. Você joga no Google, tradutor, morte. Vai aparecer o quê? Mavet, como tá aqui, mavet. Mavet. De 2 em 2 espaços equidistantes, colado com o mês e 22 de Iyar. Morte de quê? Será que é do vírus? Será que vão descobrir uma vacina e começar a aplicar nas pessoas? Não sei. Eu estou trazendo para vocês não só o que já aconteceu, o que já sabemos e a gente pesquisa. Eu também pensei um pouquinho e pensei nos meses. E eu achei 2 meses. Eu achei o mês de Iyar e achei um mês muito próximo com Iyar, que é o próximo mês depois de Iyar. Depois. Qual o próximo mês depois de Iyar? É o mês de Sivan. Olha aqui. Aqui em cima. Sivan. Capítulo 37, verso 2. Capítulo 37. Ele me fez circular por todos os ossos, havia muitíssimos no vale, e eles estavam muito secos. É o que diz o texto. Nesse capítulo 37, verso 2, eu tenho também com baixíssimo espaço equidistante. Eu tenho o Samer. 2, eu tenho o Yud. 2, eu tenho o Vav. 2, eu tenho o Nun, formando a palavra Sivan. Sivan é o próximo mês do calendário judaico após o mês de Iyar. Nós estamos já para adentrar no calendário judaico no mês de Nissan, que é o mês de Aviv, o mês de Pessah, de Páscoa, né? Depois de Nissan, Aviv, nós vamos entrar no mês de Iyar, e depois do mês de Iyar, o mês de Sivan. Então, da mesma forma que eu coloquei Iyar, o número 22, que é o espaço equidistante que o programa me deu, se o programa me deu para Sivan 2, então eu vou fazer a mesma coisa de Iyar, dia 2 de Sivan. Dia 2 de Sivan é o dia 25 de maio. Então eu tenho 2 datas aqui dentro desse código. Seguindo essa forma de encarar aqui o código. Essa forma de interpretar o que eu achei. Eu achei 2 meses. E são 2 meses que estão relativamente próximos a esse momento que estamos vivendo. O mês de Iyar e o mês de Sivan. Mas a diferença de um para o outro, um é 22 e o outro é 2. Então a diferença é muito curta. É do dia 16 de maio ao dia, olha só, 25 de maio. 9 dias, não é isso? 9 dias. 9 dias de um para o outro. O que é que vai acontecer no dia 25 de maio de 2020? Acredito eu, não sei. Mas, bom, será uma segunda-feira. É a semana da festa de Shavuot, a festa das semanas, conhecida como Pentecostes. É nessa semana, do dia 2 de Sivan. Será na sexta-feira, a festa de Shavuot.
Esse dia 2 de Sivan, 25 de maio, acontecerá numa segunda, e a festa de Pentecostes, Shavuot, acontecerá na sexta. A paraxá da semana é Nassô, faça, pratique, faça. Números capítulo 4, verso 21, a Números capítulo 7, verso 89. Todo o capítulo 7 de Números. E a parte dos profetas é interessante, que é o capítulo 13 de Juízes, que é a história de Shimshon, Sansão. Muito interessante, né? Então, gente, eu não estou dizendo a vocês o que vai acontecer e o que não vai. Eu acredito, pelo menos eu penso, eu imagino que essas datas que estão aparecendo, que eu coloco para vocês aqui, tanto 16 de maio como 25 de maio, deve acontecer algo em relação ao corona, entre essas duas datas. Eu penso que seja, eu quero pensar que a palavra morte que aparece aqui seja a morte para esse vírus. Que seja. Esse é o desejo do nosso coração. Tá? Qual será a morte para o vírus? Uma vacina eficaz, que seja distribuída em larga escala para o mundo todo, tá? E seja eficaz. É isso que eu penso, é isso que eu acredito e é isso que eu desejo. É isso que eu quero desejar, como está aqui no texto que falamos no vídeo anterior. Desejar, profetizar a vida, o fôlego de vida. Gente, eu trouxe esses códigos para vocês, para informar vocês, para vocês aprenderem um pouco mais, para vocês verem que isso não é invenção minha, eu não inventei nada disso. Na verdade, eu utilizei um programa que busca esses códigos. É impossível a gente sair tentando espaços equidistantes. Sem computador, sem um sistema para isso, seria impossível para o ser humano. É isso que eu quero que vocês vejam. É impossível o profeta Ezequiel ter colocado todas essas informações, tendo vivido há milhares de anos atrás. Olha só, o nome da cidade onde começou o vírus. O nome do vírus, como se fala na língua hebraica. Meses aqui dentro. Meses que estamos vivendo. Se fosse meses que fosse daqui a um ano, que já passou, mas são meses que estão próximos agora, entendeu? Isso é incrível, gente. É espetacular, é impressionante. Para você ver, isso não vem do ser humano, isso vem do Eterno. São os selos que ele colocou na Escritura para um determinado momento. Como ele disse, um dia esses selos serão rompidos. Que o Eterno abençoe a tua vida. Eu quero finalizar mostrando a você o programa. Só isso, aqui rapidinho. Tá? Eu cortei aqui a parte de cima que tem o nome do programa, que eu não quero divulgar aqui o nome desse programa ao vivo, assim, para vocês estarem assistindo, porque não tem autorização, eu não tenho autorização deles, entendeu? É um programa que é pago, né, que é adquirido, então eu não tenho essa autorização e não quero também fazer propaganda de uma coisa que é paga, eu não vou fazer propaganda disso. Nós no canal, a gente sempre divulga e sempre repassa para os assinantes tudo que é material gratuito, eu faço questão de fazer isso. Pessoas que não têm condições nenhuma e poder usufruir dessas ferramentas. Como é um material pago, então não vou fazer propaganda deles. Primeiro, não tenho autorização para fazer. Segundo, não quero fazer, não vou fazer. Mas, claro, nas informações do vídeo eu coloco o nome, se você quiser pesquisar e se quiser se aprofundar mais nisso, tá? Então aqui você vê o programa, as palavras que eu coloquei, tá? As palavras que eu... Por exemplo, aqui você vê a palavra corona, tá vendo? Aqui que eu tirei a foto do programa justamente quando eu abri a palavra corona. Ele achou de 9 em 9. Olha o número 9 aqui, tá vendo? Que é justamente aqui, ó. Corona. Então ele acha e quando você clica aqui na letra, ele diz exatamente o verso onde está essa palavra. Então você vai lá na Bíblia e acha o código que o programa achou para você. Todas as palavras que eu coloquei para vocês agora estão aqui nessa matriz, tá vendo?
Dentro dessa matriz tem mais palavras? Claro, tem uma infinidade de palavras aqui. É só você saber o que você quer procurar para ver se encaixa, para ver se está aqui dentro, entendeu? Eu trouxe algumas para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que tenha servido para vocês. E desejo do fundo do coração que o Eterno abençoe. Um grande abraço a todos. Beijo para todos vocês. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Abençoado seja o Eterno. Baruch Hashem.